Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 25 de fevereiro. Terça-feira, a igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, versículos de 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galiléia. Na Galiléia foi onde Jesus mais foi aceito. Pregou a palavra muitas vezes, realizou muitos sinais, muitos milagres, porque era na Galiléia que Jesus foi bem acolhido por ser um povo pobre, simples e humilde. Na Galiléia moravam os trabalhadores, os pescadores, moravam ali, né? Os simples, os pobres e os humildes. Tanto é que o sobrenome Galileu entrou no sobrenome de Jesus, Jesus o Galileu, porque viveu muitos anos na Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando aos seus discípulos. Então, naquele momento, Jesus não queria ser identificado, queria apenas ensinar aos seus discípulos para os enviar a pregar a palavra de Deus por todos os cantos da terra, pois ele ensinava com autoridade, com testemunho, com a vida, e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias depois da sua morte, ele ressuscitará. Uma pregação muito exigente, fala de dor, de tristeza, de cruz e de morte. Mas a palavra final é esperança. 3 dias depois, eu ressuscitarei. Por que Jesus já anuncia sua morte? Ele anuncia para que quando acontecesse, seus discípulos soubessem que ele já havia anunciado, pois ele é o grande profeta, aquele que antevê os acontecimentos. Ele é o grande profeta que fala tudo o que vai acontecer acerca do homem e da mulher e das coisas futuras. Os discípulos, porém, não compreenderam essas palavras e tinham medo de perguntar. Morte e ressurreição? O termo ressurreição para eles era desconhecido, porque ninguém nunca havia visto alguém ressuscitar dos mortos. Alguns até imaginavam que fosse algo poético, que Jesus queria dizer que ia permanecer vivo na história, na memória, no coração, mas não. Não era poesia, era real, era corpo e sangue, carne e divindade. Jesus morto iria ressuscitar. Eles chegaram então em Cafarnaum, mas não perguntaram nada a Jesus. E por isso tiveram dificuldade de compreender. Não tenhamos medo de perguntar. Perguntar não ofende. Perguntar com amor, perguntar com respeito. Eles chegaram então na casa, e Jesus perguntou-lhes: que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, porque pelo caminho tinham discutido quem era o maior e o mais importante. Vejam que Jesus fala de dor, de morte e de sofrimento, enquanto os discípulos brigam para saber quem é o melhor, quem é o mais importante. Triste essa situação, lamentável. Mas até os dias de hoje ainda continua sendo assim. Enquanto Jesus sofre nos pobres, os ricos, os grandes, os poderosos tripudiam. Os ricos, os poderosos usam e exploram as pessoas. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, aquele que serve a todos. Então Jesus dá uma resposta clara e objetiva. Quer ser o primeiro? Ame, sirva, coloque a sua vida a serviço. Seja o último de todos. Em seguida pegou uma criança, colocou no meio deles e disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que acolhe. E quem me acolhe está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Então, uma criança simples, pobre e humilde foi colocada no centro. É assim a mensagem de Jesus, escandalosa, revolucionária, que é capaz de valorizar a todos, especialmente os simples, os pobres e os humildes, que ninguém quer amar.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.